Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo, nós queremos abordar um assunto muito interessante, né? A gente está aqui com o nosso irmão Adilson, né? Ele vai nos ajudar a entender esse assunto, né? E eu quero ler dois textos apenas, que para darmos início aqui, né? Para darmos o nosso início ao nosso assunto, que é esse texto aqui da primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 16. Ele diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aí, aqui na epístola de João, o apóstolo João ele vai dizer aqui no capítulo 1 da sua primeira epístola, no versículo de número 8, o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora eu pergunto, como entender esses dois pontos aqui na Escritura? Como é que a Bíblia diz para a gente ser santo, e ao mesmo tempo, aqui em João, a Bíblia vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. Como entender esse ponto, Adilson? Esses dois textos dentro das Escrituras. A paz do Senhor a todos. É muito interessante essa pergunta. E também é muito curiosa, né? Até porque as Escrituras, elas se interpretam por si só, e aí nós precisamos, em alguns pontos, observar esses pontos com base na própria Bíblia, para que a gente tenha uma fé mais intensa e convicta na palavra de Deus. Porque uma vez que ela não se contradiz, então ela é a verdade. Pois bem, com base no texto de João, que aí o irmão Cleidinaldo leu, esse texto ele tem, por exemplo, como base refutar hereges agnósticos na sua época, na época de João, que eram chamados de docetas, né? Era um movimento que era chamado docetismo. O docetismo significa, por exemplo, exatamente parecer. Essa palavra docetismo significa parecer. O que eles pregavam? Eles diziam que Jesus apenas se parecia de carne, mas que Jesus não tinha vindo em carne. Jesus não era de carne como nós somos de carne. João escreve no seu evangelho que Jesus sim era de carne e que o verbo se fez carne. E nessa epístola, no primeiro capítulo, ele vai falar exatamente isso, que ele foi testemunha ocular de Cristo. Versículo 1, 2 e 3, e ele diz que ele apalpou o verbo da vida, né? Ele apalpou, ele teve com Jesus, ele era uma testemunha ocular de Cristo. Quando a gente vai para os versículos de número 5, 6 e 7, a gente percebe, por exemplo, que ali João ele foca em mostrar, por exemplo, alguns pontos. Por exemplo, os hereges, eles chegavam até mesmo a dizer que pecado não existia, que o pecado não era um princípio na nossa natureza e que o que eles estavam fazendo não era pecado. Eles também pregavam que a matéria é má, mas o espírito é bom. Então, esses conceitos, eles se propagavam em uma velocidade luz, ao ponto, por exemplo, de tanto João, quanto Paulo, quanto Judas e os apóstolos refutarem os falsos mestres dessa época. Então, quando eles levantavam esses conceitos, eles estavam destruindo assim o seio da igreja. E os apóstolos, por necessidade, escreveram exatamente refutando esses conceitos satânicos que não são cristãos. Então, o apóstolo João ele vai focar, por exemplo, em dizer que se alguém disser que está na luz, mas anda nas trevas, ele diz que essa pessoa ela é mentirosa. Ou seja, os falsos mestres, eles diziam estar na luz, mas as suas obras eram malignas. Eles viviam no adultério, na prostituição, eles viviam em toda sorte de orgias e imoralidade. E diziam que isso não afetava em sua comunhão com Deus. Então, se nós lermos o versículo de número 6, que eu peço que o irmão Cleidinaldo leia aí, irmão Cleidinaldo,
1 João 1,6, para vocês observarem. Olha só como diz a palavra de Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele, Com Jesus. e andarmos em trevas, mentirmos e não praticamos a verdade. Então veja que os falsos mestres diziam que tinham comunhão com Cristo, mas eles praticavam toda sorte de pecado e imoralidade. Então João refuta essa ideia de que, primeiro, o que eles estavam fazendo não era pecado. João está dizendo que é pecado sim, e eles estavam enganando-se a si mesmos. E outro ponto que João vai refutar, quando eles diziam que pecado não existia. Esse é o sentido do versículo 8. E que, por exemplo, eles ali estavam dizendo também que, por exemplo, que mesmo em pecado estavam em comunhão com Deus. Então, olhe bem que o versículo 7, João vai começar o princípio para complementar o versículo 8. Por exemplo, quando eles diziam que pecado não existia, e o que eles estavam fazendo não era pecado, João já diz que eles estavam enganados. E no versículo 7, João diz assim, ó, mas se andarmos na luz, como Jesus, como Deus na luz está, e termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Primeiro observe cada ponto da palavra bíblica. Se andarmos na luz. Andar na luz é andar na palavra de Deus, porque esses falsos mestres estavam desviados da palavra de Deus. Então, é exatamente nós pormos a palavra de Deus em obras, entende? Então, quando João diz para andar na luz, ele está dizendo que nós devemos andar e colocar a palavra de Deus em obras em nossa vida. Quando nós nos esforçamos de maneira sincera por praticar a palavra de Deus, então João, por exemplo, ele está dizendo que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifica. Veja bem que aqui o texto bíblico não diz perdoa. Ele diz purifica de todo pecado. Guarde essas palavras porque são bastante significativas no texto bíblico. Nos purifica de todo pecado. Por exemplo, quando você pega o texto bíblico, ele não está dizendo todos os pecados, mas ele está utilizando a palavra no singular. Todo pecado. Por que ele utiliza a palavra no singular? Porque ele tá falando do pecado como princípio. E aqui ele não se refere a pecados deliberados, uma vez que ele refere-se a andar na luz. Então, quando ele diz em andarmos na luz, ele está falando exatamente do pecado como princípio em nossa natureza. O pecado como princípio, todos nós praticamos, no sentido de termos uma natureza corrompida. Todos nós somos pecadores no sentido de termos uma natureza caída. Mas nem todos nós, digamos assim, num sentido deliberado, somos praticantes do pecado. Nem todos nós vivemos no adultério, nem todos nós vivemos no roubo, na fofoca, no mau humor, no ódio, na inveja, enfim, na contenda. Nem todos nós vivemos assim. E procuramos sempre buscar a presença de Deus e fazer o melhor para Deus. E Deus assim nos ajudar a sempre melhorar nossa vida cristã e nos ajudar nessa empreitada de fé. Então, quando João diz andar na luz, ele não está falando exatamente aqui de todo e qualquer pecado. Por quê? Porque ele fala de andar na luz, entende? Ele está falando aqui exatamente do pecado como princípio, uma vez que ele fala em andar na luz. Ou seja, mesmo eu procurando agradar a Deus, procurando buscar, fazer a vontade de Deus pela palavra, eu estou numa natureza caída. Então é isso que João está dizendo. E essa minha natureza caída, ela será purificada. Por quê? Porque os pecados por ignorância serão purificados pelo sangue de Jesus. Observe que o texto não diz perdoa. Isso está de acordo com o que está no Salmo 51,4, quando diz: em iniquidade fui formada, em pecado me concebeu minha mãe. Então uma criança, ela nasce também numa natureza pecaminosa. Mesmo aquela criança sendo inocente. Mesmo aquela criança, ela não tendo a maldade, digamos assim, no seu coração, mas ela tem uma natureza que em si já é pecado. E esse mesmo princípio, João está falando dos servos de Deus, entende? Então nós temos uma natureza que em si já é pecado. Então essa natureza que em si já é pecado, João está dizendo que se nós andarmos na luz,
buscarmos agradar a Deus, a presença de Deus, o sangue de Jesus vai nos purificar. Veja que não diz perdoa. Por quê? Porque pecados por ignorância, perdoado o quê? Por exemplo, se você for lá para o Salmo 19, versículo 12, a Bíblia diz assim, ó, que homem há que conheça os seus próprios pecados? Absolve, meu Deus, dos que me são ocultos. Pecado ocultos ali não é pecados, por exemplo, por hipocrisia, alguém que está escondendo o seu pecado, não. Pecados ocultos ali são pecados que a pessoa pratica sem perceber. É que a pessoa pecou por pensamento, por palavra, por brincadeira, entende? Até mesmo por ações, mas ele nem se deu conta de que estava pecando. Como alguém chega na igreja e ora ao Senhor, Senhor, me perdoa, se eu te entristeci, me perdoa, Senhor. A gente costuma orar assim porque isso é bíblico e isso é verdadeiro, entende? Então, quando diz ali andar na luz, está falando de pecados por ignorância, uma vez que João menciona andar na luz. Então, se ele está falando de pecados por ignorância, que eu não projetei, mas sim da minha natureza, que em si já é pecado, então perdoar do quê? Entende? Por isso João diz purifica e não perdoa. E quando ele vai para o texto, por exemplo, do versículo 8, que ele diz, por exemplo, se dissermos que não temos pecado nenhum, veja que ele utiliza novamente o singular, ele não utiliza o plural, porque aqui esse substantivo, a forma verbal que João utiliza, ele não utiliza a forma verbal pecamos, entende? Ele utiliza a forma verbal singular, pecado, se dissermos que não temos pecado, e não se dissermos que não pecamos. Por que ele utiliza a forma verbal no singular? Porque aqui ele está enfatizando o pecado como princípio na nossa natureza. Ou seja, nós temos uma natureza que em si já é pecado, como mencionei aqui no comentário anterior. Então, quando ele utiliza o pecado como princípio, ele está exatamente refutando aquele grupo de falsos mestres que diziam que pecado não existia e que o que eles estavam fazendo não era pecado. É isso que João está rebatendo. Você está me entendendo? Ou seja, João está praticamente chamando a atenção deles, que se eles estão dizendo que o que eles estão fazendo não é pecado e pecado não existe, então eles estão chamando Deus de mentiroso. É por isso que o versículo 10, João vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque Deus decretou na sua palavra, lá em Romanos 3:23 e vários textos, que todos pecaram. Esse é o veredicto divino. Todos pecaram. Então, a palavra de Deus vai decretar a natureza humana dessa forma. Essa é a maneira com que Deus nos nivelou, pecadores, entende? Então, quando ele utiliza o princípio do pecado, ele está dizendo ali exatamente que o pecado existe sim, e foi isso que Jesus veio fazer. Veio exatamente nos purificar desses pecados. E quando ele vai para o versículo 9 do capítulo 1, o apóstolo João, ele vai ali utilizar a palavra no singular. Agora eu quero que o irmão Cledinaldo faça a leitura desse texto para você observar um ponto. Vai lá, irmão Cledinaldo. João 1:9. Observe o ponto quando ele utiliza agora o singular. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja bem, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Veja que agora ele utiliza o singular. Por quê? Primeiro ele está aqui refutando a ideia de que o pecado não é um princípio. Quando ele diz que sim, o pecado é um princípio em nossa natureza. Por isso Jesus veio morrer. Após ele explicar que o pecado é um princípio, agora ele vai dizer... Por quê? Porque o ponto de João não é exatamente, digamos assim, simplesmente ralhar ou ali falar de maneira dura com os hereges. Não, ele ali também tem um objetivo de trazer os hereges para o arrependimento, aqueles que é possível ainda arrepender-se, porque ele vai explicar em 1 de João, capítulo 5, versículo 16, que tem um grupo de hereges que não vai dar mais, e por isso ele nem aconselha nós a orar. Então, alguns que talvez estivessem entrando por essa onda, por esses movimentos, João ali, ele vai dizer, olha, se confessarmos, ou seja, se é possível alguém confessar os pecados, agora ele está falando do pecado praticado, pecado como prática, por isso ele utiliza assim, agora o plural, entende? Ou seja,
para aqueles que viviam na prática do pecado e diziam que aquilo não afetava a comunhão com Deus, João já explicou que afetava sim. E quando ele vai utilizar o versículo 9, se confessarmos nossos pecados, agora ele está querendo dizer que Deus perdoa os pecados. Você está me entendendo? Então, os pecados praticados, ele vai utilizar a palavra perdão e não a palavra purificação. Entende? Porque ele está chamando aquelas pessoas para o arrependimento, aqueles que estavam entrando por aquela dissuasão dos falsos mestres e até mesmo alguns falsos mestres que possivelmente pudessem dar ouvido para esta palavra. Entende? Então, veja, por exemplo, que aqui o texto bíblico, em nada, por exemplo, João está apoiando uma vida iníqua, ou até mesmo querendo dizer que devemos viver uma vida iníqua. Por exemplo, se você for pegar o capítulo 2, versículo 1 da primeira epístola de João, o apóstolo João vai escrever dizendo ali, por exemplo, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e logo após, por exemplo, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Veja bem, por exemplo, que ele utiliza aqui a palavra não pequeis. Aí eu pergunto, é possível viver uma vida sem pecar? Em certo sentido, sim. Ou seja, no sentido de pecado praticado, pecado como prática, pecado como um estilo de vida, é possível viver uma vida sem pecar. E é nesse contexto que João está escrevendo o capítulo 2, versículo de número 1, entende? Quando ele diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, é possível viver sem pecar. Por quê? Porque o contexto do que João está escrevendo agora é exatamente do pecado como prática. É por isso que no capítulo 3, versículo de número 9, ele diz, por exemplo, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Entende? Aquele que vive pecando, ele diz que é do diabo. Está lá no versículo de número 10. Entende? Então veja bem, por exemplo, que João tem um contexto para sua fala. Primeiro, ele está refutando falsos mestres com falsos ensinos que estava querendo introduzir no seio da igreja. Depois ele vai aqui começar agora a ensinar a igreja, entende? Que em certo sentido nós temos que nos afastar do pecado. Ou seja, apesar de termos uma natureza pecaminosa, nós temos que buscar viver a vontade de Deus e não viver na prática do pecado, entende? Então, quando ele escreve lá, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, agora ele vai utilizar ali, por exemplo, ele vai utilizar ali uma palavra dizendo assim, ó, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Por que que ele está dizendo isso? Porque todos nós estamos sujeitos, entende? Estamos sujeitos a deslizar, a cair, entende? Estamos sujeitos a fazer, a praticar o pecado. Todos nós, qualquer um, eu, irmão Cleidinaldo, você que me ouve, você que está assistindo esse vídeo, estamos todos sujeitos a praticar o pecado. Então, quando ele escreve para que não pequeis, porque essa é a vontade de Deus, entende? 1 Tessalonicenses 4:3, a vossa santificação. Mas se pecardes, aí, ou seja, se você agora praticou pecado, se você caiu, se você deslizou, João está dizendo, temos um advogado. Porque o intuito de João não é afastar ninguém de Deus, é ensinar a verdade, através da verdade, resgatar aqueles que estavam desviados da presença de Deus. Então, quando ele diz, mas se pecardes, o que quer dizer isso? Exatamente o que está escrito na epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15, quando ali o escritor diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque Jesus em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus se compadece de nós quando nos arrependemos, quando nos voltamos, ok? Mas esse texto não é meio para que nós vivamos na prática do pecado. É exatamente João refutando o contrário, refutando a prática do pecado que estava sendo defendida no seio da igreja. Entende? Então, quando ele pergunta com respeito ao texto de Pedro, ali Pedro está falando na sua epístola em um contexto. Que contexto é esse? Por exemplo, o capítulo 1, nós podemos dividir em pelo menos 4 partes. O capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 3, ali, por exemplo, João vai falar da nossa herança, entende? Que nos aguarda nos céus. Depois, nos versículos 4 ao 6, ali, ou melhor, do versículo 4 até o versículo de número 9, o apóstolo João, ele vai ali, ou melhor, o apóstolo Pedro, né, capítulo 1 de 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai ali nos falar exatamente que a nossa fé vai provocar perseguições,
entende? Mas essas perseguições, elas vão resultar em glórias no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai nos honrar a nossa fidelidade e o nosso amor a Ele. Então isso vai provar se de fato também amamos a Cristo. Então no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo de número 10 ao 12, Pedro agora vai falar que Jesus Cristo, esse Jesus que nós pregamos, ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E lá no capítulo 1, versículo de número 13 ao 21, o apóstolo Pedro ele vai falar, por exemplo, que esse Jesus que nós pregamos, ele exatamente quer de nós uma vida santa, entende? Esse é o objetivo, ou seja, devemos nos portar de tal maneira diante dos ímpios, entende? Para não provocar escândalos. Então esse é o contexto da epístola de Pedro. Então quando Pedro escreve esse capítulo 1, entende? Quando ele começa ali a dar ênfase a perseguições, é querendo dizer que as perseguições que a igreja estava passando, ela deveria saber se comportar para que por meio dessas perseguições que a igreja estava passando, glorificarem o nome de Cristo. Então, às vezes, por exemplo, quando estamos perseguidos, se alguém nos dá um tapa na cara, a nossa natureza quer revidar com outro tapa, entende? Então, violência vai atrair mais violência. Então, Pedro está falando exatamente o contrário, que em meio a essas perseguições devemos nos portar como cristãos, como crentes, termos mansidão, paciência, amor, temperança para que nós possamos caminhar nessa caminhada de fé, dando exemplos e assim as pessoas olharem para nós e verem Cristo em nós. É por isso que lá no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículo de número 15 ao 18, Pedro vai dizer, olha, nenhum de vós seja perseguido como homicida, como quem se intromete nos negócios de outrem, seja perseguido, por exemplo, como malfeitor, mas se sois perseguido como cristãos, como crentes, bem-aventurados sois. Então veja que Pedro, por exemplo, ali está dando ênfase a nós sabermos nos comportar em meio à perseguição. E é por isso que lá no capítulo 3, versículo 15 de 1 de Pedro, ele diz, por exemplo, para nós estarmos prontos, preparados a todo tempo para responder com mansidão a qualquer que pedir razão da esperança que há em nós. Então esse é o contexto de Pedro. E nesse contexto de perseguição, ele está aconselhando, ensinando a igreja a se manter santa como santo é Cristo. Jesus foi perseguido, mas se manteve santo. Jesus foi perseguido, mas ele manteve-se justo. E ele manteve-se longe do pecado, sempre com base na justiça. Então é isso que Pedro está dizendo no capítulo 1, versículo 16. Sede santo, como é santo aquele que vos chamou, em toda a vossa maneira de viver. Em meio à perseguição, Pedro está dizendo, mostrem Jesus para o mundo. Amém, irmãos. Aí a gente, através, né, dessas passagens bíblicas, a gente pôde entender, né, a respeito desses dois textos que nosso irmão explicou aí com muita precisão, né? E que você possa ser abençoado, né? Com esse vídeo, né? Com essas palavras, com essa explicação, essa exposição, né? Que o nosso irmão trouxe da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desligar.